Olá, hoje eu gostaria de convidar você para ler uns versículos em Tito, da carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Eu vou ler e você pode acompanhar para a meditação nesses versículos. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É assim que começa o versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. O Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, esses são os versículos que gostaria de ler para meditarmos um pouco sobre o assunto da salvação, a nossa salvação, a salvação de um pecador. Se você ainda não é salvo, você que me ouve, através deste vídeo e através da palavra de Deus, e o que eu vou dizer sobre a palavra de Deus, você pode verificar e confirmar na sua própria Bíblia, não somente neste versículo, mas em outros que poderei citar no vídeo. Você pode ter de Deus a segurança, a certeza de que você pode ser uma pessoa salva. Você vai ser uma pessoa salva. Você será uma pessoa salva já nesta vida, tendo a certeza no momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Você como um pecador sim, mas arrependido dos seus pecados, desejoso de ter esta salvação, de um dia estar com Deus. Porque o caminho para o céu, ele não começa na hora da morte. Não começa na hora da morte e nem depois da morte, como algumas religiões costumam ensinar. Por exemplo, o catolicismo romano. Depois que a pessoa morre, tem a missa do 30 dias, tem a missa do corpo presente, tem missa depois de 30 dias e corpo ausente. E assim vão fazendo essas missas na esperança de que possam mudar o destino daquela pessoa que já partiu para a eternidade, para que as pessoas aqui em vida possam mudar o seu destino na eternidade, quando esta pessoa que já morreu, nunca ela mesma tratou o assunto com Deus. Eu espero que você que me ouve neste vídeo não seja tão simples assim, tendo este pensamento, ainda que vem de uma organização tão grande e mundial, com sede em Roma e que tem os seus templos espalhados pelo mundo todo, mas isto não quer dizer que eles tenham a verdade, que esta seja a verdade. Eu espero que você não seja tão simples em acreditar, que você possa deixar este assunto da sua salvação, o assunto espiritual, o assunto mais importante, porque é o assunto eterno, nas mãos de uma outra pessoa, seja até mesmo nas mãos do padre, do pastor, nas mãos dos seus pais, nas mãos da esposa, dos filhos. Porque muita gente pensa que pode fazer isto. É interessante porque os assuntos para esta vida normalmente
Nós queremos tomar a decisão, nós queremos ser aqueles que tomaram a decisão para levar todo o crédito. Se for uma decisão boa, nós queremos ter o crédito que aquela decisão foi tomada por nós. Seja no que for, na compra de um carro, até na cor do carro, na compra de um terreno, na construção de uma casa, até os cômodos que vai ter nesta construção. Em tudo a gente quer decidir. Até uma criança, ela decide, muitas vezes, ela que quer fazer a escolha, a roupa que ela vai usar, a cor do sapato. Ninguém quer deixar para outro decidir por nós. Normalmente cada um de nós quer tomar a decisão das coisas para esta vida. Qual faculdade fazer? Ninguém vai perguntar para o amigo entre 2, 3 moças qual delas ele deve namorar e qual delas ele deve casar. A própria pessoa ou uma moça vai perguntar para as suas amigas qual dos rapazes ela vai escolher. Não, ela mesma ou ele mesmo vai fazer isto. Mas quando chega no assunto das coisas espirituais, das coisas com Deus, das coisas eternas, pronto. As pessoas pensam e querem fugir da sua responsabilidade de elas mesmas tomarem essa decisão. E, infelizmente, muitas organizações religiosas apoiam esse sentimento humano, sentimento da natureza caída humana, e sem dúvida incentivada por Satanás, dizendo que este assunto pode deixar para depois, para a hora da morte, ou até mesmo para depois da morte. Quando que os assuntos para esta vida, nós queremos tomar a decisão, mas eu espero que você não seja simples, achando que este assunto pode ser deixado a cargo do pastor, para depois que você morrer, a cargo de um missionário, a cargo do pastor, a cargo da igreja, e que depois que você morrer, eles então vão interceder por você e eles vão decidir para onde vai a sua alma. Não, meu prezado ouvinte, você vai estar na eternidade depois da morte. Se hoje for o seu último dia nesta vida, como bem pode ser, todos nós estamos nesta fila. E às vezes somos chamados, e muitas vezes somos chamados sem aviso prévio. E não esperávamos por esse chamado para a eternidade, para deixar esta vida. Mas fique sabendo, todos nós vamos estar na eternidade, em um de 2 lugares, no céu ou no inferno. Vamos estar no lugar que nós mesmos escolhemos nesta vida. Se você se omitir de escolher, você fique sabendo que você já está julgado por Deus, condenado para o inferno por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Para você escapar deste juízo, que é possível, e você pode e deve escapar, porque é o desejo de Deus que você seja salvo, e Deus preparou esta salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo, mas esta é uma decisão pessoal, é um encontro pessoal e real com Cristo pela fé, tendo base no valor da sua morte, a sua vida entregue na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Este assunto tem que ser decidido por você. Eu já fiz a minha decisão. Com 18 anos de idade, momento crucial na minha vida, seguir em meus pecados e um dia abrir os meus olhos no inferno, ou receber a Cristo como meu Salvador. Deus falava ao meu coração, como hoje, sem dúvida, Deus
pode estar falando ao seu coração através desta mensagem que você está ouvindo, através da sua palavra, através de circunstâncias. Deus pode estar mostrando que tudo não está bem, que você tem que se preparar para a eternidade. Então, essa preparação não começa na hora da morte ou depois da morte, mas sim quando você está em vida. Você tem condições de decidir por si mesmo. Porque nada pode mudar o seu destino na eternidade. Velas, orações, padre, missionário, pastor, igreja, podem estar todos juntos, reunidos e muito desejosos que a sua alma esteja no céu quando você já está no inferno. Nada vai mudar o seu destino na eternidade. O que muda o seu destino na eternidade é a salvação que há em Cristo. E você tem que decidir aqui em vida. É por isso que estes versículos que acabei de ler mostram que esta salvação já está manifestada para todos os homens. Nesses versículos que nós lemos, vemos duas manifestações. Primeiramente, a manifestação da mesma pessoa, do Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Diz primeiramente que Ele é a manifestação da graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, Deus oferece a sua salvação livre, aberta, como um manancial de águas que desce de uma grande cachoeira. Deus oferece este manancial de salvação para que o pecador possa receber pela fé. É dito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ninguém pode dizer que está excluído desta salvação. Porque Deus, na obra de Cristo, Ele pensou em você. Cristo morreu por nossos pecados. Lá naquela cruz, Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Eu sei que a pessoa que não é salva ainda não pode dizer verdadeiramente para si, como estão nesses versículos que acabei de citar, Isaías 53 e 1 Pedro. Mas a pessoa salva, ela pode dizer para si mesma que Ele, Cristo, Ele foi ferido por minhas transgressões e moído por minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz caiu sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Que Ele, Cristo, levou em seu corpo os meus pecados sobre aquele madeiro. E o justo, o Senhor Jesus, o justo padeceu por mim, o injusto, para me levar a Deus. Portanto, no assunto da salvação da parte de Deus, Ele está com os braços abertos para receber o pecador arrependido. Não se esqueça, meu prezado ouvinte, a sua vida não é só esta aqui, a vida terrena. Existe uma vida na eternidade. Na realidade, a totalidade da sua vida ainda lhe espera na eternidade. O que você vai viver aqui, se viver 100 anos. Mas o que é isto em relação à eternidade? Será que vale a pena perder a sua alma no inferno? Perder de estar na felicidade eterna? Perder esta salvação por poucos anos de prazeres na concupiscência, como nós lemos aqui, que esta salvação nos livra da impiedade, da concupiscência mundana. E se entregar a isto em detrimento da sua salvação, uma pessoa salva não é que ela escolheu a infelicidade por escolher a salvação. Pelo contrário,
A pessoa salva é a pessoa mais feliz no mundo e será a pessoa mais feliz na eternidade. O que entra em conflito no ser humano, no assunto da salvação e o assunto terreno, mundano, diabólico, carnal, é que ele traz uma natureza pecaminosa e ele quer gastar esta vida, a sua vida e os seus membros são utilizados através a natureza pecaminosa usa os nossos membros, quer usar os membros do corpo para atender os seus apetites, os seus desejos. E como cada pessoa já nasceu com esta natureza, sem a vida divina, sem o novo nascimento, sem a regeneração, ela acha que a salvação, o novo nascimento, a regeneração é algo negativo para a sua vida. É algo negativo, sim, para esta natureza adâmica caída. Sim, ela nunca vai concordar, ela nunca vai gostar das coisas de Deus. Mas são vidas opostas. E o crente, ele tem estas duas naturezas em si mesmo. Ele tem a nova vida, o novo nascimento. Ele tem ainda aquela natureza adâmica. Mas no momento da salvação, a Bíblia diz que o velho homem foi crucificado com Cristo, para que este eu do velho homem não viva, não domine mais o nosso ser, mas sim Cristo que vive em mim, o novo eu, o novo homem, possa viver e ter a sua vida ativa no crente. O crente é uma pessoa feliz. Ele é feliz nas coisas de Deus. Ele vive nesta vida, ele continua vivendo aqui, nesta vida na terra. Ele estuda, ele vai casar, muitos casam, têm os seus filhos. Ele vai continuar comendo, bebendo, saindo. Mas agora ele tem uma nova vida para guiar nas coisas que são essenciais para a manutenção física, emocional e outras coisas que são necessárias para a nossa manutenção aqui na terra. Mas ele não é escravo do pecado, ele não é escravo de Satanás. E muita gente foge do assunto das coisas de Deus, da salvação das suas almas, pensando que isto vai ser um impedimento, vai ser um tormento. Para a velha vida, sim. Para a carne, sim. Mas quanto de sabor, quanta tristeza esta velha natureza, para o pecador ainda não é velha, né? Continua sendo ativo. Quanto de sabor, quanta tristeza esta natureza caída que existe em você e que lhe governa, quanta tristeza tem lhe causado, quantas decisões erradas esta natureza pecaminosa que existe em você tem causado na sua vida, quantas decisões, quantas lágrimas você já derramou por causa desta natureza. Mas sabe, ela é insaciável. Diz aqui, paixões mundanas, o mundo está aí com muito atrativo, como um balão bem colorido, um pacote de presente bem atrativo, para oferecer a esta natureza coisas que possam satisfazê-la. Mas na realidade, por trás, quando se abre este pacote tão bonito, quando o balão estoura, existe choro, dissabor, morte, divisão, tristeza. Será que você quer continuar neste caminho? Quer continuar neste caminho da concupiscência mundana? Diz aqui que porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens.
O pecador é salvo pela graça de Deus. A salvação é um presente que Deus oferece para você, para mim, e ela é recebida pela fé. Quando o pecador valoriza a morte de Cristo, compreendendo que Ele, Cristo, que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta salvação perdoa os nossos pecados, nos reconcilia com Deus, nos tornamos filhos de Deus no momento que cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. O recebemos, o abraçamos pela fé, como aquele único que pode nos valer neste assunto e nenhum outro. Mas note que Cristo nos salva e diz que esta salvação ensina-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. As salvas, Deus nos salva. Inclusive, aqui neste versículo, nesta passagem, nesses versículos em que lemos, nesta passagem em que acabei de ler, nós podemos perceber, está em destaque o passado, o Evangelho fala do passado, do presente e do futuro. Deixa eu citar aqui os versículos para que você... por exemplo, nós lemos da graça vindo. A graça veio por Jesus Cristo. Mas olha o que temos aqui. O Evangelho apresentado aqui, ela tem 3 aspectos. Como eu já disse, o passado, o presente e o futuro. Note que somos lembrados de que, quanto ao passado, a graça de Deus se há manifestado. Note o versículo 11, que eu acabei de ler, o primeiro versículo. A graça de Deus se há manifestado, isso nos fala do passado. Deus já veio em Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo, para a nossa bênção, para a nossa salvação. Mas quanto ao presente, esta graça nos ensina que vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. O versículo 12 destaca isto. E enquanto nós vivemos desta forma, enquanto crente, agora a pessoa salva por Cristo, vive de maneira sóbria, justa e piamente, a gente aguarda a bem-aventurada esperança. Isso está no versículo 13. Leva-nos para um futuro próximo, mostrando a volta do Senhor Jesus Cristo, não somente para buscar os salvos, pois Ele prometeu. O Evangelho de João, capítulo 14, ele disse que voltaria outra vez e nos levaria para si, para que onde Ele estivesse, nós estejamos com Ele também. Meu prezado ouvinte, você precisa desta salvação de Deus. Esta salvação é urgente. Você não tem tempo a perder. Você não pode esperar mais. Cada dia a morte tem ceifado, tem levado milhares de pessoas para a eternidade. Vizinhos meus têm deixado esta vida partido com um aspecto de saúde, de vigor, mas eles têm partido de uma forma ou de outra, seja através da doença, enfim, a morte vem e leva a alma para a eternidade. Se hoje for o seu último dia, será que você está preparado? Isto não lhe preocupa? Você já pensou? Será que há tempo na sua vida para parar e pensar em que você vai deixar
cedo ou mais tarde, este mundo. E normalmente é mais cedo do que pensamos. Deixando esta vida, segundos depois abrindo seus olhos no inferno, como um pecador perdido para sempre, longe de Deus nas trevas, longe de qualquer auxílio, ser atormentado para sempre. É por isso que Deus, conhecendo a eternidade, conhecendo o destino de cada pecador, ele se manifestou enviando o seu Filho, pois ele era o único, idôneo e capaz para efetuar uma obra de tal magnitude que pudesse atender tudo o que Deus exigia para a nossa salvação. Nunca vai ser questionado a obra de Cristo por toda a eternidade. Todas as obras humanas feitas aqui são questionáveis. Sempre tem que ser reparado. Pode ser os carros de última tecnologia, sempre lança um melhor, um novo. Mas não existe um reparo nesta salvação que Cristo preparou. Ela é completa, ela é eficaz. Ela atende e entende todo pecador. Ninguém pode dizer no assunto da salvação ou qualquer outro assunto, Deus não me entende. Não existe salvação para mim, eu sou muito jovem, sou muito velho, sou muito doente, sou muito ignorante, sou muito pecador. Pelo contrário, e até gostaria de ler para você no capítulo 3 de Tito, o que o apóstolo nos diz aqui em relação a esta graça que salva pecadores. Ele não salva os bons, os justos. Não, ele salva os pecadores, perdoa os pecadores. Note, Paulo diz no capítulo 3, versículo 3, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, ou a bondade, e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu tenho que dizer que esta lavagem, pela lavagem da regeneração, não tem nada a ver com a água do batismo que o crente ele passa depois da sua salvação, mas sim é a aplicação, ou seja, a Bíblia usa muitas ilustrações para que nós, seres humanos, possamos entender o que Deus aplica espiritualmente, o que Ele faz de maneira espiritual. Então nós lemos, nos salvou pela lavagem da regeneração, regenerar, fazer algo novo, e da renovação do Espírito Santo. Mas o versículo que eu estava destacando era, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados. Nós temos aqui três características também neste versículo, destas coisas horríveis que estava relacionado à vida do crente antes. Temos coisas relacionadas a Deus, insensatos para com Deus, desobedientes, depois extraviados, e depois nós temos coisas dentro de nós, servindo a várias concupiscências e deleites. Isto é em nós.
E depois nós temos em relação às outras pessoas, fora de nós, odiosos, odiamos as pessoas, odiando-nos uns aos outros. Mas tudo isto muda quando a pessoa é salva. A salvação transforma o pecador. Além de além de mudar o seu destino na eternidade, o transforma para esta vida. Então, como comecei este vídeo, o assunto da salvação não começa um pouquinho antes da morte, ou na hora da morte, nem depois da morte. Começa nesta vida. E para você deve começar hoje. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Este assunto da salvação deve ser tratado com urgência e agora, porque Deus está oferecendo uma salvação para você. Neste momento, Deus não apresenta uma salvação para o futuro. Deus apresenta uma salvação para o presente. Eu estou procurando um versículo aqui, onde eu estou acabando de citar, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, porque diz: ouvite em tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Porque diz: ouvite em tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Deus está atento ao coração do pecador que está aflito em seus pecados. Ele quer uma nova vida, ele quer um destino diferente, do qual ele nasceu. Todos nós nascemos com o destino da condenação eterna. Eu espero que você não perca sua alma. Por amor a si mesmo, valorize o que Deus está oferecendo. Imagine o sacrifício de Cristo, todo o custo desta obra. Será que o assunto deve ser tratado com tanta leviandade que você não tem tempo para pensar nisto, quando Deus, o Senhor Jesus, gastou, se posso dizer assim, gastar 33 anos e meio de vida aqui, desde o seu nascimento. E não só esta obra da salvação não se resume somente nos anos que ele viveu aqui. Desde o jardim, após o pecado de Adão e Eva, lá começou Deus a trabalhar no assunto da salvação. Deus trabalhou todos estes anos para lhe salvar. Será que ele não merece um pouco de atenção da sua parte? Será que você pode dizer depois no inferno que Deus não lhe amou, não pensou em você? Não. Se você ler a Bíblia com amor no seu coração, com dedicação, com carinho, procurando entender realmente esse assunto, você vai descobrir. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17 e 18.